sabia que o Brasil veio quase 10 anos sem imperador? E que foi nesse período que surgiram algumas das maiores revoltas do país. Vamos entender agora o que foi o período regencial. Tudo começa em 1831, quando Dom Pedro I abdica do trono e volta para Portugal. Seu filho, Pedro II, tinha apenas 5 anos. Sem um imperador, o Brasil foi governado por regentes até que ele crescesse. Esse período ficou conhecido como período regencial. Durante esse período, ocorreram 3 formas de governo. Primeira, regência trina provisória. Segunda, regência trina permanente. E a terceira, regência una, com um regente só, como Diogo Feijó e Araújo Lima. Essas mudanças mostravam o quanto o Brasil estava politicamente instável. Com a população descontente e insatisfeita com as atitudes do governo, algumas revoltas começaram a acontecer no território brasileiro, que ficaram conhecidas como as Grandes Revoltas. Uma delas foi a cabanagem, que ocorreu no Pará entre os anos de 1835 a 1840. A cabanagem foi a revolta mais sangrenta da regência, que ocorreu no Pará. Os cabanos, povos pobres, negros, indígenas e mestiços, queriam mais direitos e a queda da elite dominante. Chegaram a tomar o governo em Belém e o governaram por quase um ano. O Império reagiu com violência. Cerca de 30 mil pessoas morreram, o que é equivalente a 20% da população do Pará naquela época. Outra revolta que ficou bastante conhecida foi a Sabinada, que ocorreu na Bahia entre os anos de 1837 e 1838. Na Bahia, a Sabinada defendia uma república baiana temporária, até Pedro II assumir o trono. Foi liderada por Francisco Sabino. Apesar do apoio popular, foi duramente reprimida. A revolta que ficou bastante conhecida foi a Balaiada, que ocorreu no Maranhão entre os anos de 1838 a 1841. Ela foi uma revolta liderada por vaqueiros, escravos e pequenos artesãos contra a exploração da elite local. O governo reagiu com força, usando o militar Duque de Caxias. E por último, mas não menos importante, ocorreu a Guerra dos Farrapos, que ocorreu no sul. A elite gaúcha se rebelou contra os altos impostos e os farrapos chegaram a criar a República Rio-Grandense e até formaram um exército. A guerra durou 10 anos. Anita Garibaldi e Bento Gonçalves são os homens famosos dessa luta. Foi a única revolta que terminou com um acordo de paz. O governo aprovou o Ato Adicional de 1834. Ele mudou a Constituição e descentralizou o poder. Foi criado o município neutro do Rio de Janeiro e as províncias ganharam assembleias legislativas próprias. Mas ao invés de resolver, isso deu mais poder aos grupos locais, o que limitou ainda mais as revoltas. Com tantas crises, os políticos viram uma solução: antecipar a maioridade de Pedro II. A medida tinha apoios dos liberais, que queriam estabilidade e influência no novo governo. Pedro II tinha apenas 14 anos quando foi coroado. A cerimônia foi muito simbólica. Marcava o fim da regência e o início do segundo reinado. O regencial revelou um Brasil dividido entre centros e províncias, ricos e pobres, conservadores e liberais. Foi também um período de formação política, onde o país aprendeu a lidar, ainda que com dificuldade, com a ausência de um imperador e com as pressões da sociedade. O Brasil foi governado por regentes após a abdicação de Dom Pedro I. Revoltas como Cabanagem, Sabinada, Balaiada e Guerra dos Farrapos marcaram o período. O Ato Adicional de 1834 deu mais autonomia às províncias. Em 1840, Pedro II assumiu o trono com apenas 14 anos. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, comenta e se inscreve para mais conteúdos de história do Brasil. Até a próxima!